O explorador abre caminho pela selva, usando seu grande facão para cortar a vegetação densa. Ele de repente para e se vira. Qual era o caminho mesmo? O guia local responde, mas pede que espere ele terminar e o assistente traduzir. Ele orienta a seguir em frente. Faltam cerca de 100 metros. O cavalheiro explorador acena rapidamente e segue abrindo caminho pela floresta. O guia estava certo, pois após um curto percurso, a selva densa se abre repentinamente para uma clareira. Isso revela uma das coisas mais incríveis que o explorador já viu. Bem à sua frente, erguendo-se da floresta, está um antigo templo de pedra. Uma imensa pirâmide em degraus, ricamente esculpida e coberta de estátuas elaboradas. A enorme estrutura parece abandonada há séculos, talvez mais. A natureza tenta retomar a pedra, cobrindo a pirâmide com cipós e plantas. A equipe se aproxima do templo, mas para diante de um monumento de pedra que fica em frente a ele. O explorador segue as linhas entalhadas, usando o dedo para tirar a sujeira e revelar o pictograma desgastado. Parece retratar uma criatura com grandes asas abertas no lugar dos braços. Talvez um tipo de traje ritualístico, diz o explorador ao seu assistente. A assistente rabisca apressadamente em seu caderno, tentando documentar tudo o que pode. Sim, esta é definitivamente uma figura semelhante a um sacerdote de algum tipo. Talvez um líder deste templo, graças à conexão que ele compartilha com o... O explorador é interrompido pelo guia e se vira irritado. Sim, o quê? O que foi? Seu assistente de pesquisa traduz como sempre. Ele diz que não devemos seguir, pois é perigoso demais. Bobagem, responde o explorador. Viemos até aqui, e quem sabe que tesouros fantásticos nos aguardam lá dentro. Tesouros históricos, ou seja, artefatos e conhecimentos. Claro, responde sua assistente, antes de seguir seu chefe, enquanto ele começa a subir a pirâmide de degraus. Enquanto o guia cumpre sua palavra e espera perto da borda da selva, os dois entram por uma passagem que leva a um corredor longo e escuro. Com apenas tochas para iluminar o caminho, é impossível ver até onde o corredor se estende dentro do templo. O explorador para examinar as paredes, que estão cobertas por ainda mais entalhes. Ele nota padrões geométricos complexos e várias representações da criatura alada do monumento externo. Aqui, porém, as criaturas são retratadas em momentos de ação. Elas parecem estar correndo, perseguindo, estendendo as mãos e agarrando pessoas. Elas aparecem atacando, pegando e levando para a direita, mas falta um pedaço de parede, onde o clímax do pictograma seria revelado. Deve ter caído em algum momento. Tudo bem, declara o explorador, seguindo para explorar mais do templo. No entanto, seu assistente não o acompanha. Ela vê várias pedras no chão sobre o painel faltante e se ajoelha para examinar. Ela começa a juntar e rearranjar as peças à forma original. Enquanto isso, o explorador nota do outro lado do salão uma estátua de um guerreiro alto e orgulhoso. Em sua mão, ele segura uma lança grande cravejada de joias. Brilhando à luz da tocha, o explorador estende a mão e segura o cabo da lança. Ele puxa, talvez com mais força do que deveria, para um artefato antigo. Ele deseja a peça cravejada de joias e, ainda mais, o reconhecimento ao voltar para casa. Enquanto o explorador puxa a lança, seu assistente encaixa a última peça do entalhe quebrado na parede. Ela segura sua tocha sobre o entalhe para ver melhor e fica boquiaberta. As criaturas aladas estão levando pessoas, mas isso não é o fim. Elas estão levando essas pessoas para algum lugar e agora ela consegue ver que elas estão sendo apresentadas a uma criatura alada ainda maior. É um monstro que se alimenta das pessoas. A assistente conta ao explorador o que descobriu e observa em seguida. Quando ele enfim solta a lança da estátua, quando a estátua solta, ele cai no chão e fica deitado, maravilhado com a lança cravejada de joias em suas mãos. "Cuidado!" grita seu assistente. O explorador não vê que a estátua balança perigosamente e ele rola para fora do caminho, bem antes de a estátua desabar, exatamente onde ele estava deitado, admirando a lança. "Você está bem?" ela pergunta, correndo até ele. "Acho que sim", ele responde. "Só uma leve pancada na cabeça."
Nada que não possa ser resolvido com um bom... Com um bom o quê? Ela pergunta, mas ele parece distraído com algo atrás dela. Com um bom. Meu Deus, o que é isso? Ele aponta, e o assistente de pesquisa vê algo saindo do buraco onde antes estava a estátua. É uma das criaturas das gravuras, um estranho meio homem, meio lagarto com asas nos braços. A criatura é totalmente feita de ossos, sem nenhuma carne. Os dois gritam para a criatura meio humana esquelética, e a criatura grita de volta para eles, emitindo um guincho agudo e estridente. De repente, mais dessas criaturas começam a surgir do buraco na parede, enquanto outras rastejam para fora de buracos antes invisíveis e despercebidos nas paredes e no teto. As criaturas correm em direção a eles, bloqueando a saída do templo, e a dupla não tem escolha, a não ser correr ainda mais pelo corredor escuro. Enquanto correm, mais criaturas surgem dos buracos na escuridão, gritando e tentando agarrá-los com garras afiadas nas asas. Ao virarem uma esquina, uma das criaturas alcança e agarra o tornozelo do explorador, fazendo com que ele tropece e caia com força no chão de pedra. Sua assistente corre para ajudá-lo, mas enquanto o ajuda a se levantar, mais duas criaturas aparecem atrás dela e a envolvem com seus braços ósseos e alados. O explorador apunhala uma das criaturas com uma lança cravejada de joias, enquanto arrastam sua assistente, mas outra criatura toma a lança dele. Com mais criaturas vindo atrás, o explorador precisa correr. O corredor à frente parece ter desabado no passado. Ele é forçado a entrar em um dos túneis escuros escavados na rocha. O túnel estreito serpenteia de um lado para o outro, e o explorador não tem certeza de para onde está indo ou qual é o seu plano. Ele faz uma curva e o túnel se abre em uma sala gigantesca. O teto tem mais de 30 metros de altura e as paredes distantes não são visíveis. A única luz vem de sua tocha e um fraco feixe de sol entrando por um buraco no teto. Ele nota que, de repente, tudo ficou silencioso. Ele se vira e olha para o túnel de onde acabou de sair e percebe que o som das criaturas horríveis que o perseguiam cessou. O explorador ouve algo vindo do fundo da sala gigante e se vira, espiando na escuridão. Lá, em um feixe de luz, ele vê uma criatura alada, mas ela está se movendo de forma estranha, como se não estivesse andando, mas flutuando no ar. E isso porque ela realmente não está andando. À medida que se aproxima, o explorador pode ver que a criatura alada está presa no dente de uma boca gigante e monstruosa. A enorme criatura alada surge da escuridão para a luz, jogando a cabeça para trás e devorando a presa em seus dentes, com ossos estalando alto em sua boca. Agora, à luz, o explorador vê que o monstro, com centenas de metros, é um enorme lagarto voador. Ou pelo menos era em algum momento, já que agora a maior parte do seu corpo é feita apenas de ossos. Que pedaços de carne restaram? Pendurem-se em tiras podres? O monstro ruge para o explorador. Seu hálito fétido lembra-o abertura de um mausoléu, atingindo o explorador. O explorador tenta correr, mas o monstro ataca com uma patada, com uma asa óssea com tiras escuras de pele coriácea, o derruba no chão. Ele é imobilizado no chão por uma grande garra espinhosa. Quando a criatura abre a boca para rugir e devorar sua refeição, o explorador fecha os olhos, pronto para ser devorado, quando de repente ela solta um grito ensurdecedor. O explorador vê a lança cravejada de joias fincada em um dos últimos pedaços de carne do pé, com garras da criatura, segurando o cabo. Sua assistente parece abatida, mas está viva. Ela oferece a mão para ajudá-lo a levantar. Eles precisam sair dali. Antes disso, o explorador retira a lança da garra do monstro. Os dois começam a correr, fazendo de tudo para evitar o monstro, enquanto ele tenta agarrá-los e golpeá-los com as garras. Eles veem uma abertura iluminada do outro lado da sala e, sem opção, correm até ela. Ao se aproximarem, veem que era o que precisavam, uma saída para a luz do dia. Os dois deslizam até a beira da abertura, quase caindo no precipício. Do outro lado, a abertura do túnel, na lateral do templo, dá para o nada, apenas ar e uma queda de centenas de metros até a selva lá embaixo. Eles se viram, veem o monstro correndo
e, sem tempo, pulam, segundos antes da criatura fechar as mandíbulas onde eles estavam. Ela é grande demais para passar mais que a boca pela porta. Ela uiva e grita enquanto caem até se chocarem no chão. A assistente abre os olhos devagar e vê alguém, o guia deles. Ele segura a cabeça dela e pergunta se está bem. Ela se senta, atordoada e machucada pela queda. Ela pergunta ao guia sobre o explorador e se ele está bem. O guia abaixa os olhos como se evitasse responder. Ele aponta ao lado sem olhar e a assistente vê o explorador caído no chão, a poucos metros, empalado na lança cravejada de joias. A história tem muitos contos e lendas sobre deuses, monstros e o que há entre eles, mas nem todos são só histórias. Às vezes, a realidade é mais assustadora do que imaginamos. E esse é exatamente o caso quando se trata do SCP-4959, também conhecido como o Pterodáctilo de Teotihuacan. O SCP-4959 é uma criatura gigante, parecida com um pterossauro, réptil voador da era Mesozoica. Apesar de extintos há milhões de anos, os pterossauros do SCP-4959 ainda estão vivos, ou pelo menos animados. Essa anomalia gigantesca, cuja envergadura chega a aproximadamente 50 metros, está em um estado vivo de decomposição, com cerca de 70% de sua carne já apodrecida ou caída, restando apenas pequenos pedaços de pele e tecido em decomposição grudados aos ossos. A carne que resta, porém, não mostra sinais de decomposição adicional, como se estivesse permanentemente presa nesse estágio avançado de deterioração. Testes na carne de 4.959 não mostraram anomalias, salvo leve aumento de irídio. Seus olhos não estão mais presentes, mas as órbitas oculares de alguma forma brilham com uma luz verde intensa, embora a fonte dessa luminescência seja desconhecida. Quando irritada, a criatura solta uma coroa multicolorida de fogo das asas, crânio e pescoço. SCP-4959 foi descoberto em uma câmara gigantesca sob o Templo da Serpente Emplumada em Teotihuacan, México. Vários túneis conectam-se à câmara e estes também estão longe de estar vazios. Entidades chamadas SCP-4959-A estão ocultas nos corredores do templo. Essas criaturas de tamanho humano parecem ser construídas a partir de vários ossos humanos e de pterossauros, criando uma criatura totalmente nova que é uma amálgama de ambos. Os ossos estão conectados a um coração central semelhante à pedra, mas não se sabe se esse coração foi esculpido em pedra ou se, em algum momento, era um coração real que se transformou em pedra através de um processo de ossificação. Também não se entende completamente como os ossos estão conectados a ele ou como permanecem juntos. As entidades 4959-A apresentam diversos adornos nos corpos, como tiras de tecido deteriorado, penas e pedras preciosas que se assemelham às usadas pelos povos indígenas que residiam na área há muitos séculos atrás. SCP-4959 é carnívoro, mas não se sabe se precisa ou apenas deseja comer. Parece que as entidades SCP-4959-A são responsáveis por levar refeições para ele. Como a criatura 4959 é grande demais para sair da câmara sob o templo, os corredores e passagens que originalmente conectavam o templo à câmara que abriga o SCP-4959 desabaram todos. Os únicos túneis que levam até lá provavelmente foram escavados pelas entidades 4959-A. Eles buscam esses túneis à noite, procurando pequenos animais como pássaros e lagartos, mas às vezes acham um animal maior ou até um humano que entrou ali. Eles levam as presas vivas ao pterossauro gigante, oferecendo-as como refeição e sacrifício. O SCP-4959
Então consome toda a presa, às vezes incluindo a entidade 4959-A. O templo possui entalhes e murais que revelam várias pistas sobre a origem do SCP-4959. Não se sabe como ele chegou lá, mas o povo local encontrou a criatura em sua câmara e a viu como avatar de sua serpente emplumada, Deus ou outra divindade desconhecida. Um templo foi construído no local e logo eles começaram a fazer sacrifícios para a criatura divina, que vivia abaixo, começando com pequenos animais, mas depois passando para sacrifícios humanos, em dias sagrados importantes. Os murais mostram outra coisa de grande importância. O SCP-4959 aparentemente tinha um coração, simbolizado por uma grande pedra preciosa, descrito como vermelho como sangue e brilhante como o sol. Essa pedra preciosa, antes, ficava no topo do templo, mas seu paradeiro atual é desconhecido. Após análise de historiadores da Fundação SCP, criou-se uma narrativa que explica parte do ocorrido no local. Parece que houve uma revolta dentro da população local. Por volta do século VI d.C., surgiu um conflito entre o povo sobre se aquilo era realmente um deus ou outra coisa, algo maligno. Os que duvidavam da origem divina de SCP-4959 tomaram o templo e desceram para tentar matar a criatura. As várias marcas de queimadura nas paredes mostram a provável batalha que houve ali. Apesar de muitas perdas, ao menos conseguiram selar a câmara. Não se sabe o que ocorreu com a grande joia no topo do templo após isso. A localização dele interessa muito à Fundação, pois pode ser a origem da longevidade do SCP-4959. O SCP-4959 é classe Euclides e segue contido na câmara sob o Templo da Serpente Emplumada. Porém, todas as entradas dos túneis foram bloqueadas por portões reforçados. Se novas entradas forem achadas durante a escavação do SCP-4959-A, também devem ser bloqueadas e seladas. Semanalmente, um grande animal vivo, geralmente uma vaca, é lançado por um poço direto à câmara. E até agora, isso parece estar mantendo o SCP-4959 satisfeito em permanecer dentro de sua tumba. O que é o SCP-4959 e quem são as criaturas meio homem, meio pterossauro que o servem? Seriam antigos sacrifícios humanos, agora condenados a servir eternamente ao mestre? Se o SCP-4959 já foi um deus, agora somos responsáveis por alimentá-lo e mantê-lo feliz. Ou seja, de certa forma, nós o servimos. Agora, assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob como SCP-3700, As Marés da Guerra, e conheça outra anomalia com implicações divinas. Não se esqueça de se inscrever e ativar notificações para não perder anomalias enquanto exploramos os arquivos confidenciais da Fundação SCP.